Graça e paz, boa noite. Quantos são animados nessa noite para receber a palavra de Deus? Então fique de pé mais uma vez no seu lugar. Amém? Diga assim: Deus é bom. Diga: Deus é sempre bom. Isso, fique de pé por gentileza. Eu sei que vocês são um povo animado, cheio do Espírito Santo, famintos por mais de Deus. Posso ouvir um amém? Eu creio que vocês vieram até esse lugar por causa de um propósito que nasceu no coração de Deus. Todo mover de Deus na história da igreja, ele foi provocado por grande fome, por grande expectativa. Todo mover de Deus na história da igreja é provocado por uma bendita insatisfação. Existe uma insatisfação que é carnal, que é ingrata, que nunca está contente e satisfeita com nada, mas há uma insatisfação que é provocada pelo próprio Espírito, é uma santa insatisfação. O que existe de mais precioso na vida de uma igreja, não são os patrimônios que essa igreja possui. O que uma igreja tem de maior valor não é o seu recurso financeiro. O que existe de maior valor na vida de uma igreja não são os pastores, não são os bispos dessa igreja. O que há de mais precioso na vida da igreja nem são os irmãos que congregam ali. Acredite em mim, o maior patrimônio de uma igreja é o mover do Espírito. Acho que você não entendeu o que eu disse. O que existe de mais precioso na vida da igreja é o mover do Espírito. Segure na mão do irmão que está do seu lado. Esse mover de Deus, preste bastante atenção nisso, ele pode crescer ao ponto de nós perdermos o controle das coisas. Quantos querem ver o Espírito Santo se movendo cada vez mais entre nós? E eu creio que essa igreja é fruto desse mover de Deus. Eu acho que os irmãos já foram para o quarto assistir Jornal Nacional, ou estão aqui comigo ainda? Essa igreja é fruto de um mover de Deus. Mas o mover de Deus, ele também pode diminuir, até deixar de existir. Recentemente, algumas semanas atrás, eu estava na Inglaterra, em Londres, e eu tive a oportunidade de estar ali na casa de John Wesley. Quem conhece ele? E atrás da casa de John Wesley tem a capela onde ele costumava ministrar. E eu tive o privilégio de pregar ali, de ministrar ali. Me senti muito honrado. Primeiro, porque eu nasci no dia 24 de maio. Ou seja, é o dia que nós conhecemos como o dia do coração abrasado. Amém? Em 24 de maio de 1738, Wesley teve a sua experiência com o Espírito Santo. E a partir dali, se iniciou esse movimento de santidade que marcou a história da igreja. Não há na história da igreja nenhum mover de Deus que influenciou tanto uma nação como o movimento chamado metodista. Amém, meus irmãos? Nós somos frutos desse avivamento. Nós somos frutos desse mover de Deus. Há um legado, há uma herança que foi compartilhada conosco. Você se alegra com isso? Apesar de me sentir muito honrado de estar ministrando ali, no mesmo lugar onde Wesley costumava pregar e ministrar, mas algo falou muito forte ao meu coração. Ao mesmo tempo que eu estava feliz de estar ali, havia também um sentimento meio de melancolia. Vou te explicar o porquê. Porque hoje, quando você anda ali pela Inglaterra, há muitos prédios metodistas, o próprio espaço onde eu estava ali, e hoje se tornou apenas um museu. Algo bonito de se ver, que tem uma história, tem uma memória, tem uma lembrança, mas não tem mais vida ali. Sabe por quê? O mover de Deus também pode acabar. O mover de Deus também pode desaparecer. Tantos prédios que se tornaram hoje casas de shows, boates, museus, que um dia foi fruto de um grande mover de Deus, mas hoje é apenas algo que faz parte de uma história
muito bonita, mas esse mover de Deus não existe mais. Olhe para mim, todo mover de Deus gera um grande movimento. Essa igreja é fruto desse mover do Espírito, e o mover do Espírito desperta um movimento, amém, queridos? De expansão do reino de Deus, de igrejas sendo multiplicadas, de líderes sendo estabelecidos, de pastores sendo treinados e enviados, de Gesel sendo multiplicados. Isso é fruto de um movimento do Espírito. Mas o mover de Deus, que se resulta num grande movimento, em muitos lugares se tornou apenas um monumento. Não tem mais vida ali. Preste atenção, que o mover de Deus seja crescente em nosso meio. Mas tudo isso depende da atitude do nosso coração. Eu mesmo me converti numa igreja metodista no estado do Rio de Janeiro, uma igreja que experimentou um grande despertamento espiritual, um grande avivamento, que se resultou em muitas outras igrejas sendo multiplicadas, mas hoje, infelizmente, não há mais mover de Deus ali. Uma igreja que passou de mais de 1000 pessoas, hoje se tiver 200 pessoas lá, é muita coisa, porque o mover de Deus ele pode deixar de existir, mas que ele seja preservado entre nós. O que marca o mover de Deus, não é em si o poder de Deus, mas é a resposta que nós damos ao poder de Deus. E uma das coisas mais perigosas que existem na vida cristã, é quando nós nos acostumamos com o mover de Deus, e passamos a tratá-lo como se fosse algo comum, como se fosse algo qualquer. É muito perigoso quando nós nos acostumamos com o sagrado. Nós tratamos esse ambiente como se fosse algo comum, a ministração da palavra como se fosse algo comum. Até com a ceia nós nos acostumamos. A ceia para muitos de nós se tornou um lanchinho, que nós fazemos uma vez por mês, mas não temos a revelação do poder espiritual que está disponível ali. Quem está entendendo? E essa é uma palavra profética que eu quero liberar sobre a sua vida. Começa de novo hoje em nome de Jesus. Eu vou dizer mais uma vez, começa de novo hoje em nome de Jesus. Que o seu chamado nesses dias seja renovado, que o seu ministério nesse lugar seja renovado, que o encargo no seu coração, que a paixão, que o seu coração seja incendiado novamente, que dons espirituais que um dia fluíram, mas que por alguma razão foram enterrados, que nesse céu na terra sejam ativados, que sonhos, projetos ministeriais, que um dia o próprio Espírito fez nascer no seu coração, que hoje estão mortos, eu profetizo vida. Todo lugar de sequidão, de aridez, todo lugar deserto, eu profetizo um manancial de vidas. Quantos querem experimentar o mover de Deus? Eu sei que nós cantamos muito, Senhor, faz de novo, mas eu quero te dizer, Deus não quer fazer de novo, Ele quer fazer algo novo. Há uma porta aberta diante da igreja wesleyana. Esse é um tempo de oportunidade, e que vocês possam discernir o tempo, como o salmista diz, ajuda-nos a contar os nossos dias, para que possamos ter um coração sábio. Contar os dias não é contar os minutos, não é contar as semanas, não é contar os meses. Contar os dias é discernir a estação, o tempo que nós estamos vivendo, para dar a resposta que Deus espera de nós. Quantos querem responder a Deus? Você quer mesmo? Então segure na mão do seu irmão, feche os corredores, levante a mão dele o mais alto que você puder, diga assim para ele: se você não for, eu te levo, meu irmão. Todo mover de Deus é provocado por grande fome. Eu quero perguntar, aonde estão os famintos nessa noite? Vou perguntar mais uma vez, aonde estão os famintos nessa noite? Aonde estão os sedentos nessa noite? Há óleo fresco do Espírito para ser liberado nesse lugar. Há uma unção nova para ser liberado nesse lugar. Há maná fresco do céu, que vai te alimentar, te renovar, te sustentar. Você crê nisso? Então abra sua boca e comece a orar no seu lugar nessa hora.
mas ore com fervor, ore com intensidade, ore como se tudo dependesse da sua oração. Vamos lá, igreja wesleyana, ore até romper, em nome de Jesus. Você que ora em outras línguas, abra sua boca e ore no Espírito, se mova no Espírito nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos lá, continue orando. Aleluia. Sim, Senhor, em nome de Jesus, incendeia os nossos corações novamente, Senhor. Toca nos nossos corações nessa hora, como o Senhor pode tocar. Toca, Senhor, como só o Senhor pode tocar agora, em nome de Jesus. Que a Tua palavra seja liberada com vida, que a Tua palavra seja liberada com poder, que a palavra revelada do Espírito seja liberada sobre nós nessa hora, como maná que cai do céu. Abrimos o nosso coração para receber as sementes poderosas da Tua palavra. Senhor, nós cremos que a Tua palavra tem poder para mudar a nossa história. Por isso, nós rejeitamos toda apatia, toda frieza, toda incredulidade, todo cansaço, todo desânimo, toda indiferença, todo tédio espiritual. Rejeitamos agora em nome de Jesus e abrimos o nosso coração para receber aquilo que o Senhor separou para nós. Queremos sair daqui renovados, fortalecidos, encorajados, transbordando do vinho novo do Teu Espírito. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos ouvidos nessa noite, em nome de Jesus. Diga amém. Diga um amém mais forte. Diga aleluia. Glória a Deus. Abraça quem está do seu lado. Se assente no seu lugar. Deus é bom. Diga assim: Deus é sempre bom. Mais uma vez, quero expressar minha gratidão de estarmos juntos aqui. Ontem, devido ao nosso tempo, eu não compartilhei, mas no final dessa reunião, vocês poderão encontrar alguns livros e materiais que eu tenho certeza que serão instrumento do céu para a sua edificação. Amém? O livro Metanoia, onde aqui eu compartilho sobre a renovação da mente. Diga para o seu vizinho: toda mudança começa na mente. Portanto, Paulo nos ensina em Romanos 12:2 que nós não devemos nos conformar com este século, mas devemos passar por um processo de transformação, de santificação, através da renovação da mente. Se você quer ter mais entendimento a respeito desse princípio espiritual poderoso, esse livro vai estar disponível para você no final dessa reunião. Também o livro Firmados na Nova Aliança, que é aquilo que eu compartilhei ontem à noite. Você que quer ter mais revelação sobre a nova aliança, sobre o Evangelho da Graça, o Evangelho de Deus, esse livro eu tenho certeza que também vai te edificar poderosamente. O livro Viva pela Fé, aqui eu ensino o que é fé, como crescer em fé, como liberar a sua fé, como guardar a sua fé, como descansar em fé. São 5 capítulos que vai te alargar no entendimento espiritual a respeito da fé. Eu trouxe também um livro Oxigênio Espiritual, onde eu ensino sobre oração. Diga comigo: a oração é a minha respiração espiritual. Diga: a oração não é apenas uma prioridade. Diga: a oração é uma necessidade. Nesse livro eu ensino sobre o que é oração, os tipos de oração, os obstáculos para a nossa vida de oração. Enfim, cada um desses livros está sendo vendido por apenas R$10. Acho que você não entendeu o que eu disse. É isso mesmo, é R$10. Principalmente você que é pastor, que quer presentear os líderes de GECEL da sua igreja, agora no final do ano, os líderes de ministério, aproveite essa oportunidade, ok? E também
eu trouxe algumas ministrações em áudio, o estudo do livro de Gálatas, 20 ministrações baseadas em Gálatas. Também o estudo do livro de Efésios, são 20 ministrações baseadas em Efésios, capítulo por capítulo, quase que versículo por versículo. Todas as palavras que eu ministrei no ano de 2018, mais de 50 ministrações nesse pendrive aqui, com o esboço de todas elas, que você pode ouvir, dar uma melhorada, ministrar na sua igreja local, amém? Minha esposa, esse ano escreveu um livro para aqueles que lideram crianças, ou para pais, mães, avós, o livro Edificando Discípulos desde a Infância. Nós precisamos apacentar o coração das crianças, e aqui nós compartilhamos além do nosso coração, dos nossos valores em relação às crianças, mas também como trabalhar com os pequenos grupos, os cultos de celebração. É uma ferramenta que tem abençoado muitas igrejas locais. E por último, o que eu vou compartilhar agora nessa noite, tem alguém aqui com expectativa? O livro, vocês me deixaram muito empolgados agora. Você não tem ideia de como que eu fiquei animado, até arrepiado com a animação de vocês. Mas vou te dar mais uma chance. Tem alguém aqui com expectativa? O livro O Espírito da Graça é o que eu vou compartilhar. Você que quer conhecer mais a respeito da pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, sobre o falar em línguas, os benefícios do falar em línguas, sobre como ser dirigido pelo Espírito Santo, esse livro foi escrito para você, amém? Tem muitos outros títulos de livros ali, não estou falando de todos, mas além de ser um material que vai te edificar, todo o recurso desses livros tem sido destinado para a plantação e revitalização de igrejas, ok? Nós temos apoiado como igreja local a revitalização de dezenas de igrejas no norte do Brasil. Nós temos sustentado obreiros que nós temos enviados. Em Belo Horizonte, na região metropolitana, nós temos plantado quase 50 igrejas. Quantos se alegram com isso? Então, através da venda desses materiais, você vai contribuir com a expansão do reino de Deus. E pode ainda ser parcelado no cartão, olha que bênção, 6 vezes sem juros. Deus é bom, amém? Felizes? Então abra sua Bíblia comigo no livro de Colossenses. Diga assim: cada vez que eu abro a Bíblia, eu aprendo mais da Bíblia. Você sabe, eu não me considero assim um pregador. Eu tenho um encargo muito grande pelo ensino da palavra. E nessa noite não vai ser diferente. O meu encargo é que você seja alargado em revelação espiritual. O centro do Evangelho é um só. Diga comigo: Cristo em vós. Tem um povo pentecostal aqui? Então diga: Cristo em vós. Ontem nós falamos de alguns aspectos do Evangelho, a respeito da graça de Deus, mas também da justificação pela fé, que nós somos herdeiros de Cristo, fomos comprados pelo seu sangue, fomos redimidos, resgatados, fomos libertos de toda a maldição, nos tornamos herdeiros da promessa, porque somos filhos de Abraão. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso é algo poderoso, é extraordinário. Mas você pode perguntar: pastor, qual que é o centro de todas essas realidades? O centro é Cristo em vós. Deus veio habitar dentro de você. Um aleluia. Eu disse que Deus veio habitar dentro de você. Isso é uma realidade. Não é uma ilustração bonita, é uma realidade espiritual. E é por isso que Paulo diz em Colossenses capítulo 1, verso 26, ele diz: o mistério que estiver oculto, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Tem algum santo aqui? Quantos são santos aqui? Então diga para o seu vizinho: muito prazer, São Pedro, se apresente aí para ele. Aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que estão em Cristo Jesus são santos, amém, meus irmãos?
E é por isso que Paulo introduzia suas epístolas dizendo aos santos, porque nós somos santos. Posso ouvir um amém? Agora, só os santos leem comigo bem forte, para tremer esse auditório. O verso 27 diz assim: aos quais quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, bem forte, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Essa é a nossa pregação, essa é a vida cristã. Tudo tem que se resultar nesse relacionamento íntimo com a pessoa do Espírito Santo. Preste atenção. Infelizmente, muitos crentes se relacionam com o Espírito Santo como se ele fosse uma energia, como se ele fosse um combustível, uma força. É claro que o Espírito Santo é poder, é o combustível que nos impulsiona ao ministério, mas acredite em mim, o Espírito Santo é uma pessoa. E por ser uma pessoa, nós podemos nos relacionar com Ele. Nós podemos ter intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pomba, o Espírito Santo não é uma brisa suave, o Espírito Santo é uma pessoa. Pega no braço dessa pessoa que está do seu lado aí. Pega no braço dela, diga assim: meu irmão. Diga: meu irmão, o Espírito Santo, para mim, precisa ser mais real do que esse braço que eu estou pegando agora. Aleluia. O Espírito Santo, ele quer se relacionar com você. E ele te guia. Ele te traz direção. Ele fala com você no seu dia a dia. Ele desperta em você apetite pelas coisas do céu. Ele é o suprimento de Deus para as suas necessidades. Não importa qual seja a sua necessidade, o Espírito Santo é o suprimento do céu disponível para você. E Ele habita dentro de você. Eu disse que Ele habita dentro de você. Então olhe para essa pessoa que está do seu lado, vê se ela tem cara de normal. Olha bem para ela. Não, vê se ela tem cara de normal. Ela não é normal. Por que ela não é normal, bispo? Porque são pessoas que carregam o próprio Deus dentro delas. Não, você não está entendendo o que eu estou dizendo. No céu, você não estará mais perto de Deus do que você já está hoje, porque Ele já habita dentro de você. O poder que curava enfermos habita dentro de você. O poder que expulsa demônios habita dentro de você. O poder que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos habita dentro de você e está em operação na sua vida agora, nesse exato momento. A pessoa do Espírito Santo habita dentro de você. Portanto, essa é a maior expressão da graça de Deus. Ter o próprio Deus habitando dentro de nós, através da pessoa do Espírito Santo. É por isso que em Gálatas, no capítulo 3, no verso 14, Paulo diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé, o que, meus irmãos? A promessa do Espírito. Quantos já receberam essa promessa? Quantos querem conhecer mais sobre a pessoa do Espírito Santo? Então abra sua Bíblia lá em João capítulo 14, no verso 16, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 16 e 17, Jesus ele diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja um dia com vocês, a fim de que esteja uma semana com vocês, a fim de que esteja um mês com vocês, a fim de que esteja para sempre. Aleluia. E olha o verso seguinte, o verso 17, leia comigo: a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Preste atenção, na antiga aliança, Deus habitava no meio do povo. Por isso que Jesus era também chamado de Emanuel, que é Deus
conosco. Mas Jesus está falando de um tempo em que Ele não estaria apenas com eles, mas Ele estaria dentro deles, através da pessoa do Espírito Santo. Agora no verso 16, projeta para mim novamente, Jesus ele diz, no verso 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Aqui está dizendo ajudador, mas a palavra grega aqui é a palavra paráclitos, diga paráclitos. E paráclitos, na sua definição, tem 7 palavras poderosas, 7 palavras cruciais, 7 palavras que trazem a perfeição e a plenitude da pessoa do Espírito Santo. A primeira palavra que define paráclitos é confortador. Não importa qual seja a circunstância que você esteja passando na sua vida, o Espírito Santo ele quer confortar você. Não importa os sofrimentos ou as angústias que você tem passado, Jesus disse que no mundo nós passaríamos por provações, mas preste atenção, Ele não disse que nós ficaríamos nelas, quantos podem dizer amém? Ele também não disse que nós nos afundaríamos nelas, nós passamos por elas, e o Espírito Santo nelas é o nosso confortador. Você pode levantar suas mãos aos céus e agradecer a Ele, diga, obrigado Espírito Santo, você é o meu confortador. A segunda palavra que define paráclitos, você que está anotando, é conselheiro. Quando você não sabe o que fazer, quando você não sabe que decisão tomar, quando você não sabe em qual porta entrar, o Espírito Santo é aquele conselheiro que traz o conselho certo, na hora certa, na pinta, na mosca, exatamente aquilo que você precisa ouvir. Preste atenção, eu disse que o Espírito Santo é o conselheiro que fala aquilo que você precisa ouvir. Ele não te deixará confundido, Ele não te deixará enganado. O Espírito Santo te guia em toda verdade, porque Ele é o seu conselheiro. A terceira palavra que define paráclitos é encorajador. O Espírito Santo é aquela pessoa maravilhosa que habita dentro de você, dizendo em todo o tempo, não pare agora, não desista agora, não desanime agora, a promessa está aí, permanece, persevera, olhe para a promessa. O Espírito Santo é o seu encorajador, ajudador. É a quarta palavra que define paráclitos. Não importa qual seja a situação, o Espírito Santo ele quer te ajudar. Preste atenção, ele não foi chamado de feitor. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Você faz, mas ele te ajuda. Você faz, mas ele te capacita. Você faz, mas ele te dá habilidade, mas você tem um ajudador, um amigo influente, é a pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus. A quinta palavra que define paráclitos é advogado. O Espírito Santo é aquele que quando o adversário se levanta para te acusar, porque Satanás é Ra-Satã, que significa o acusador. Essa é a arma que o diabo usa contra nós. Ele te seduz ao pecado. Quando você cai no pecado, ele entra com acusação, mas nem sempre é assim. O diabo acusa você até quando você não pecou, quando você não se sente preparado, quando você não se sente qualificado, quando você acorda com uma angústia que você nem sabe explicar de onde ela veio. É uma tentativa de Satanás te intimidar. Preste atenção, mas até quando o diabo está certo, ele está errado, porque você tem um advogado diante de Deus. O Espírito Santo é o seu advogado. A sexta palavra que define paráclitos é intercessor. O Espírito Santo é aquele que se coloca entre o maior e o menor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Entre o maior e o menor, você tem um intercessor, que é o Espírito Santo. E a última palavra que define paráclitos, a sétima palavra é aquele lado a lado. Na segunda-feira o Espírito Santo está lado a lado. Na terça-feira ele está, diga comigo,
lado a lado. Na quarta-feira ele está, eu quero te ouvir, lado a lado. De manhã ele está, lado a lado. À noite ele está, lado a lado. De madrugada, quando seu marido está roncando do 10º sono, ele está lado a lado. Se todos te deixarem, o Espírito Santo permanece lado a lado. Se todos te abandonarem, ele permanece lado a lado. Ele é o pai dos órfãos, ele é o marido das viúvas, ele é aquele que afofa a cama dos doentes. O Espírito Santo é aquele lado a lado. Diga aleluia, diga glória a Deus. Diga: o Espírito Santo é o meu conselheiro. Diga: o Espírito Santo é o meu ajudador. Diga: o Espírito Santo é o meu advogado. Diga: o Espírito Santo é aquele lado a lado. Diga: o Espírito Santo é o meu intercessor. Quantos podem levantar as mãos aos céus e agradecer por essa pessoa bendita, a pessoa do Espírito Santo? Em João, no capítulo 16, no verso 7, Jesus diz: mas eu vos digo a verdade. Preste atenção no que Jesus está dizendo. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o ajudador, o encorajador, o advogado, o intercessor não virá a vós. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Eu acho que nesse momento estava um ponto de interrogação na testa dos discípulos. Talvez eles estavam pensando assim: como que é melhor para nós que o Senhor vá? O Senhor é o Cristo, o Senhor é o Messias, o Senhor é o apóstolo da fé, o Senhor é o Filho de Deus. Como que é melhor para nós que o Senhor vá? É como se Jesus estivesse dizendo: se vocês soubessem a respeito de quem eu estou falando, se vocês soubessem a respeito da pessoa maravilhosa que eu estou falando, Jesus estava se referindo à pessoa do Espírito Santo. Aleluia. A maior expressão da graça de Deus é a pessoa do Espírito Santo vindo habitar dentro de nós. Ter revelação disso é vital, é alicerce na vida cristã, é uma necessidade de todo crente. E olhe, o Espírito Santo deseja fazer pelo menos 2 obras na vida de um homem. A primeira é o que nós chamamos de novo nascimento, ou regeneração. E a segunda obra chama-se batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. São 2 experiências distintas. Uma, nós recebemos o Espírito como vida, ele vindo habitar dentro de nós. Mas a outra experiência é quando nós recebemos o Espírito como revestimento de poder, nos dando autoridade para sermos testemunhas, nos capacitando de uma forma sobrenatural. Ele deseja fazer essa obra na vida de todo homem, de toda mulher. Mas como compreender a importância disso? Vou te dar um exemplo. Imagine comigo um policial que pela manhã toma um café da manhã reforçado, como esse que nós temos comido aqui no hotel, diga aleluia. E ele então se alimenta, e ele está comendo para ter vida, para ter força. Só que ele resolve ir trabalhar sem estar fardado, uniformizado. E ele então, numa estrada, resolve fazer um sinal para que um caminhão pare. Eu pergunto para você, aquele policial, sem estar fardado, o caminhão irá parar sim ou não? Porque ele não está revestido de autoridade. Portanto, além de comer, além de beber, além de receber vida, é necessário que ele esteja revestido, uniformizado, para que ele possa exercer autoridade. Agora sim, por mais que seja uma grande avenida, por mais que esteja vindo um grande caminhão na sua direção, ao fazer um sinal, o motorista certamente irá obedecê-lo, porque ele é grande, sim ou não? Porque ele é forte, sim ou não? Porque ele é musculoso, também não, porque não tem nada a ver com ele, tem a ver com aquilo que ele está revestido. Da mesma forma, não tem nada a ver com você, tem a ver com aquilo que você está revestido. Não é porque você é maior, não é porque você é melhor, não é porque você é mais forte, não é porque você é mais experiente,
que os demônios irão se sujeitar a você, é porque você possui uma farda espiritual, um revestimento espiritual. Preste atenção, a minha oração não é mais poderosa do que a sua. A oração dos bispos não tem mais poder do que a sua oração. Porque o que nos confere poder e autoridade não é um título que nós carregamos e nem uma função que nós exercemos, mas é pelo fato de estarmos revestidos de Cristo. Quando o diabo olha para você, ele vê Cristo em você. E por isso ele treme, porque nós estamos revestidos de autoridade. Portanto, não existe o crente sem a unção. Existe o crente que não sabe a unção que ele tem. Quem está entendendo? Mas para exercer essa autoridade, você precisa estar fardado, uniformizado. Então uma é receber o Espírito como vida, é o policial que come, que bebe, que se alimenta. Mas outra experiência é o policial sair fardado, uniformizado, ou seja, revestido de autoridade. Quem está entendendo? Em João capítulo 20, verso 22, nos fala do momento em que os discípulos estavam reunidos, após a ressurreição de Jesus, e ali eles receberam o Espírito como vida. O texto diz, e havendo dito isto, soprou sobre eles, e disse-lhes, leia comigo, recebei o Espírito Santo. Esse é um sopro para a vida, que nós chamamos de novo nascimento, de regeneração. Quando nós recebemos o Espírito como vida, recebemos uma nova natureza, recebemos o fruto do Espírito. Quantos podem dizer amém? Você recebe o próprio Deus habitando dentro de você. Preste atenção, na antiga aliança, os homens não tinham o Espírito dentro deles, apenas sobre eles, mas também não eram todos os homens, apenas 3 classes de homens. Diga comigo, reis, profetas e sacerdotes. Só que agora os homens passaram a ter o Espírito Santo como Deus residente habitando dentro deles. Preste atenção, o próprio Deus habita dentro de você. Quantos de fato creem nisso? Você crê nisso mesmo? Sim ou não? Você crê nisso de fato? Então diga amém. Ou você sabe, Wesley falou sobre algo que parece que é fé, mas não é fé. Ele chamava de assentimento mental. Algumas pessoas concordam com a mente, mas não necessariamente creem com o coração. É possível que você conheça a Bíblia na sua mente, mas não tenha essa palavra revelada no seu coração, no seu espírito. É muito importante que você tenha a palavra de Deus na mente. Agora, mais importante é ter essa palavra revelada dentro de você, incendiando o seu coração. Quem está entendendo? Porque talvez você concorda que o Espírito habita dentro de você, mas não quer dizer que você tem revelação disso. Vamos fazer um teste aqui? Quem está preparado? Por que muitos crentes quando oram com a sensação que Deus está fora e não que Deus está dentro? Oram com a sensação que Deus está lá na estratosfera, distante demais, longe demais, se Ele já habita dentro de você. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Nós até oramos assim: Senhor, me acompanha agora nessa viagem. Como que Ele não vai te acompanhar, filho, se Ele habita em você? Agora entrando na sua presença. Qual foi a hora que você saiu, filho, se o Espírito Santo habita dentro de você? Nós até cantamos canções assim, alguns agora certamente vão entregar suas idades. Eu marquei um encontro com Deus. Como que você marca um encontro com alguém que habita dentro de você? E chega atrasado ainda. E ainda cantamos dizendo, nesse santo lugar de oração. Preste atenção, o santo lugar de oração é você. Porque nós somos o templo e a habitação do Espírito Santo. Eu creio até que esse lugar aqui se tornou santo, mas porque nós estamos reunidos aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ah, pastor, mas eu entendo o que você está dizendo, mas eu não acho, eu só falo assim, eu só canto assim. Acredite em mim, não há nenhuma teologia neutra.
Toda teologia requer uma prática. Toda teologia requer um comportamento. Se você fala errado, você pensa errado, você crê errado e você vai agir errado também. Quem está entendendo? Então preste atenção. Nós sempre esperamos experiências de fora para dentro. E até cantamos assim: Senhor, vem neste lugar, enche este lugar. Preste atenção. Não foi Jesus que disse que do nosso interior fluiriam rios de água viva? O que tinha que vir do céu já veio. O Espírito Santo já foi derramado. Ele habita dentro de você. Quantos querem ver o mover de Deus aqui? Então olhe para essa pessoa que está do seu lado. Diga assim: quando cada crente permitir que os rios de água viva fluam do seu interior, a glória de Deus encherá a terra como as águas cobrem o mar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então diga para o seu vizinho: deixa o rio fluir. Mas essa é uma experiência que nós chamamos de novo nascimento. Diga aleluia. Mas há uma segunda experiência, glória a Deus. Porque Jesus, depois de ter soprado sobre os discípulos, ele disse: permaneçam em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, fiquem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês receberam vida, mas há algo mais. Eu disse que há algo mais. Há um revestimento de poder disponível para você. Preste atenção. Eles já tinham o Espírito Santo habitando dentro deles, mas eles ainda não haviam sido revestidos de poder. Então lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no verso 29, olha o que Jesus diz: eles, porém, os constrangeram, dizendo, é Lucas 24, 29, então anotei a referência errada, mas o texto é, Jesus dizendo, permaneça na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Será que os universitários aqui podem me ajudar? Jesus diz para os seus discípulos, não saiam de Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Eu vou usar a referência de Atos 1:8, mas há uma versão nos evangelhos também. Lucas 24, 49. Anote aí você que está anotando. Projeta para mim, por favor. Lucas 24, verso 49. Olha o texto. Diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Diga para o seu vizinho: permanecei, pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém, queridos? Agora Atos capítulo 1, versículo 8. Leia comigo bem forte. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E essa promessa se cumpre um capítulo à frente. Atos capítulo 2, verso 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Quantos aqui sabem que Deus sempre cumpre aquilo que Ele diz? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu acho que essa figura é um pouco parecida com a nossa aqui nessa noite. Preste atenção. Só na primeira frase já é uma expressão poderosa, porque Deus é um Deus de agenda e de lugares. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado como revestimento de poder. A festa de Pentecostes era também conhecida como a festa da colheita, onde eles celebravam a colheita e ofereciam ações de graças pela colheita. Quem está entendendo? Ou seja, o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos, sobre a igreja, capacitando a igreja para a grande colheita. Na primeira pregação da igreja, 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Mas não apenas isso, eles estavam sendo colhidos para Deus, sendo arrebatados por inteiro para Deus. Mas preste atenção, a primeira coisa que o texto diz é, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Porque a festa de Pentecostes tinha esse nome,
exatamente porque acontecia 50 dias após a Páscoa. Por isso que ela também era chamada de festa das semanas, porque eram 7 semanas após a Páscoa. Você sabe que na cultura do povo judeu, eles celebravam 7 festas, mas das 7, 3 delas eram grandes convocações: a Páscoa, a festa dos tabernáculos e também a festa de Pentecostes. E todas elas eram proféticas, porque de uma maneira ou de outra, elas se apontam para Cristo, e elas se cumprem em Cristo. Jesus nasceu na festa dos tabernáculos, e quando ele voltar novamente, ele voltará na festa das trombetas, que precede a festa dos tabernáculos. Jesus, ele morre exatamente na festa da Páscoa, onde eles comemoravam a libertação do Egito, onde eles comiam do cordeiro assado com ervas amargas, e o Espírito Santo é derramado exatamente na festa de Pentecostes. Agora preste atenção, olha a revelação revelada, as revelitudes profundas, profundezas aprofundadas. Fica aqui comigo. Como que os judeus enxergavam Pentecostes? O primeiro Pentecostes aconteceu no Monte Sinai, quando a lei foi dada, em Êxodo capítulo 32. Portanto, no Pentecostes eles celebravam a lei, a revelação da lei. Quem está entendendo? Só que Moisés, ao descer do monte, diz o texto, que ele então encontra o povo adorando um bezerro de ouro. Moisés, indignado com essa cena, quebra as tábuas da lei, e ele diz o seguinte: aqueles que são do Senhor, passem para o meu lado, cada um pegue a sua espada e mate quem estiver do seu lado. Preste atenção, aqueles que passaram para o lado de Moisés, foram apenas os levitas. Preste atenção, e naquele dia, 3.000 pessoas morreram. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 32, no verso 25, e não escrevi isso aqui hoje à tarde, já estava aqui, acredite em mim, mas o texto diz, projeta por gentileza, vendo Moisés, que o povo estava desenfreado, Êxodo 32, verso 25, pois Arão deixara solta para a vergonha, no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, verso 28 no final, e caíram do povo, naquele dia, uns 3.000 homens. Quantas pessoas morreram? 3.000 pessoas. Mas preste atenção, há uma boa notícia para você, porque aconteceu um novo Pentecostes, aonde o Espírito Santo foi derramado. Enche os discípulos, os revestindo de poder, que foram feitos ali sacerdotes. Esses são os novos sacerdotes, e nesse dia, 3.000 pessoas receberam vida. Não, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Na antiga aliança, 3.000 pessoas morreram. No novo Pentecostes, 3.000 pessoas foram salvas, receberam vida. Por quê? Porque a antiga aliança é uma aliança de condenação, mas a nova aliança é uma aliança de vida, de justificação. Interessante isso. O primeiro milagre de Moisés foi transformar a água em sangue. O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Perceba a diferença, preste atenção. Transformar água em sangue nos fala de morte, mas transformar água em vinho nos fala de vida. Porque a obra de Cristo é uma obra superior. Eu disse que a obra de Cristo é uma obra superior. Olha só, o primeiro Pentecoste aconteceu no Monte Sinai e 3.000 pessoas morreram. O novo Pentecostes acontece no Monte Sião e 3.000 pessoas foram salvas. E 3.000 pessoas receberam vida, diga aleluia.
Deus quer que você se mova do Monte Sinai para o Monte Sião. Só que tem crentes que estão com seus pés ainda nos dois montes. Decida hoje em qual monte você está. Mas se você colocar os seus pés no Monte Sião, aqueles que estão com os pés firmados no Monte Sião, porque confiam no Senhor e não nas suas obras, eles não serão abalados. No primeiro Pentecostes, Deus falou a respeito das obras dos homens, dizendo: não farás isso, não farás aquilo, não tocarás naquilo outro. Mas no segundo Pentecostes, em Atos capítulo 2, verso 11, diz que o Espírito falou a respeito das maravilhosas obras de Deus. Por quê? Porque o Espírito não veio glorificar os homens, mas ele veio glorificar a Cristo. No primeiro Pentecostes, a lei foi dada, mas no novo Pentecostes, o Espírito foi dado. Por que que o Espírito foi dado? Preste atenção, porque de acordo com o ensino de Paulo em Romanos capítulo 8, o Espírito na nova aliança substituiu a lei de Moisés, que era apenas algo exterior, mas hoje você recebeu uma nova natureza, e o próprio Espírito de Deus habita em você, te conduzindo em novidade de vida. Quantos podem dizer amém? Diga: primeira experiência, novo nascimento. Diga: segunda experiência, batismo com o Espírito Santo. Mas preste atenção, a vontade de Deus é que você permaneça cheio do Espírito. Atos capítulo 2, verso 4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Mas em Atos capítulo 4, verso 31, diz que todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. O lugar começou a tremer e todos foram cheios do Espírito Santo. E passaram a anunciar a palavra de Deus com intrepidez, com ousadia. E eu creio firmemente que a mesma coisa pode acontecer conosco nessa noite. Ou seja, a experiência de ser cheio do Espírito precisa ser algo contínuo na sua vida. Ser cheio do Espírito não pode ser uma experiência de um final de semana em Águas de Lindóia. Ser cheio do Espírito não pode ser uma experiência de um congresso, de um seminário, onde você sente um arrepio arrupiado das arrepitudes profundas. Ser cheio do Espírito é um estilo de vida do crente. Assim como Estevão, em Atos capítulo 6, verso 5 diz que o parecer agradou a todos da comunidade e elegeram quem, meus irmãos? Diga: Estevão, que era conhecido como homem cheio de fé e cheio do quê? Do Espírito Santo. Preste atenção, não é que ele era cheio do Espírito de vez em quando. Ele era um homem que todas as vezes que você encontrava com Estevão, ele estava cheio do Espírito. Diga aleluia. A respeito de Barnabé se diz a mesma coisa. Atos capítulo 11, verso 24 diz: porque era bom e cheio do Espírito Santo. Atos 11, 24. E cheio de fé. Até a respeito da igreja se diz que eles eram cheios do Espírito. Atos capítulo 13, verso 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e também do Espírito Santo. É essa maneira que Deus quer descrever também cada um de vocês. É essa maneira como o Espírito quer se referir a respeito dessa igreja. Uma igreja que transborda de alegria, mas uma igreja que transborda também do poder do Espírito, aonde há homens e mulheres cheios do Espírito. Diga aleluia. Mas como ter essa vida cheia do Espírito? Eu quero te ensinar para a gente concluir. Abra sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 5, no verso 18. Paulo nos ensina como você viver cheio do Espírito. Por isso ele diz, leia comigo: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Diga aleluia. Por que que Paulo está dizendo que nós não devemos nos embriagar com vinho? Porque aquele que está embriagado com o vinho é controlado pelo vinho.
é dominado pelo vinho, é governado pelo vinho. Mas por outro lado, aquele que é cheio do Espírito, é controlado pelo Espírito, é governado pelo Espírito, é influenciado pelo Espírito. Os irmãos que dizem amém estão aqui ainda? Não se embriague com o vinho, mas seja cheio do Espírito, ao ponto de ser completamente controlado por Ele. Quem está entendendo? Aquele que está embriagado com o vinho, tem características semelhantes daquele que é cheio do Espírito. Aquele que é embriagado com o vinho, ele tem uma alegria, mas não se compara com a alegria daquele que é cheio do Espírito. Aquele que está embriagado com o vinho, ele cria coragem para fazer coisas que sobriamente ele não faria, mas aquele que é cheio do Espírito, ele tem ousadia, autoridade, intrepidez. Os discípulos estavam acovardados. Pedro mesmo negou a Jesus, mas depois que ele foi cheio do poder do alto, Pedro se levanta com autoridade e ousadia para falar, para pregar, para proclamar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas olha o que o texto diz: enchei-vos do Espírito. Portanto, o verbo está no imperativo. É você que se enche do Espírito Santo. Mas a expressão no original do grego significa que, assim como você não para de respirar, não pare de se encher do Espírito Santo. Se encha do Espírito, continuamente sendo cheio, se enchendo do Espírito. Ou seja, é algo que nós fazemos constantemente. Como você se enche do Espírito? Eu quero te ensinar. Olha o verso 19. Efésios capítulo 5, verso 19. Projeta para mim. Leia comigo. Diz assim: falando entre vós. Não, mais forte. Diga comigo. Falando entre vós. Diga para o seu vizinho: para ser cheio do Espírito, você precisa falar. Diga para ele: você precisa abrir a boca e falar. Ou seja, crente cheio do Espírito é crente que fala. Crente calado é que é crente oprimido. Mas não é um falar qualquer, é um falar espiritual, é um falar para Deus, é um falar sobre Deus. O crente cheio do Espírito, quando ele fala, ele muda o ambiente onde ele está. O crente cheio do Espírito, só o glória a Deus que ele dá no GECEL, muda a reunião do GECEL. Já perceberam que há pessoas que quando ministram, como nós somos ministrados aqui no louvor e na adoração, parece que tem um coral celestial atrás. Porque pessoas cheias do Espírito, quando abrem a boca para falar, muda o ambiente. Ou seja, ninguém é cheio do Espírito com a boca fechada. Nós somos cheios do Espírito falando. Como? Com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Diga glória a Deus. Preste atenção, você precisa falar constantemente e manter o seu espírito voltado para Deus, e manter o seu espírito aceso para Deus. Amém, queridos? Faça o teste do que eu estou te ensinando. Tem dias que eu digo que é um dia de loucura com Deus, porque eu procuro enxergar Deus em todas as coisas, e eu quero desafiar a fazer a mesma coisa. Tem dia que eu acordo e vou tomar um banho, e eu digo: essa água não me limpa coisa nenhuma, eu sou lavada pelo sangue do Cordeiro. E aí eu sento na mesa para tomar um café da manhã, eu digo: esse pão não me alimenta, o que me alimenta é o pão que desceu do céu. E aí você entra no carro para dirigir, você diz: esse carro não me leva a lugar nenhum, eu sou conduzido e dirigido pelo Espírito Santo. Aí você chega em casa cansado do trabalho, deita na cama: essa cama não me descansa, meu descanso é o Senhor. Eu fiz do Altíssimo a minha morada, e nele eu encontro descanso. Aí você pega o cobertor para se cobrir, você diz: esse cobertor não me cobre, eu estou coberto debaixo das asas do Altíssimo. Faça isso. Coisas simples como essa têm o poder de te encher do Espírito. Diga amém. Mas ele também diz: falando entre vós, projeta para mim no verso 19, por favor, com hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Agora o verso 20, eu quero ouvir você: sempre dando também ações
de graças. Quem tem ações de graças no lábio é cheio do Espírito. Crente murmurador não se enche do Espírito. Mas aqui não tem crente assim, eu tenho certeza. Só crente cheio do Espírito. Posso ouvir um amém? Ninguém aqui reclama da reunião. Ninguém aqui reclama do ar-condicionado que nos gela. Ninguém aqui está reclamando do quarto que está hospedado. Amém, meus irmãos? Só crente cheio do Espírito, aleluia. Por quê? Porque aquele que tem ações de graça nos lábios, ele reconhece que tudo que ele tem é fruto da bondade de Deus. Ele mesmo não merecia coisa nenhuma. Você está compreendendo o que eu estou falando? Ações de graças têm o poder de te encher do Espírito. Mas Paulo continua dizendo que além de sermos cheios do Espírito com ações de graças, no verso 20, ele ainda diz, projeta para mim, verso 20, por favor, o verso anterior. Sempre dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora o verso 21, leia comigo. Sujeitando-vos uns aos outros, como meus irmãos, no temor de Cristo. Diga para o seu vizinho, quando eu me sujeito, eu me encho do Espírito. Pastor, mas estava tão bom, era só hinos, cânticos espirituais, ações de graças. Agora eu preciso me sujeitar. Há muitas formas de você aplicar esse texto. Uma delas é o que nós estamos fazendo aqui. Quando você vem para uma reunião como essa, você está reconhecendo que há uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Há pão preparado para você comer. E quando você vem comer, você está se sujeitando. Isso faz com que você seja cheio do Espírito. Amém, meus irmãos? Mas não é somente se sujeitar às autoridades espirituais que Deus estabeleceu para exercer a função de governo na igreja. Mas Paulo diz, quando nós nos sujeitamos uns aos outros. Amém, queridos? A vida da igreja, de comunidade, de mutualidade, de relacionamento, tem o poder de nos encher do Espírito. Posso ouvir um amém? Fique de pé no seu lugar. Se a equipe de louvor puder subir para me ajudar. Mas segure na mão dessa pessoa que está do seu lado. Segure bem firme na mão dele. Eu quero orar por você nessa hora. Em nome de Jesus. Feche os corredores, por gentileza. Diga para o seu vizinho, o Espírito Santo, ele quer te encher ao ponto de você sair daqui transbordando dele. Quantos querem transbordar do Espírito Santo? Projeta para mim, por favor, o texto de Atos, capítulo 31. Atos, capítulo 31. Nos fala de Cornélio, que era um italiano, não era judeu, e foi o primeiro gentio que se converteu. E nós encontramos isso aqui no livro de Atos. O texto diz que ele era muito temente a Deus. Cornélio até mesmo dava esmolas, fazia muitas coisas, até que um anjo apareceu para ele. Olha o verso 31. E disse Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Leia comigo o verso 32, bem forte. Diz assim, envia, pois, a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Continua no verso 33, projeta para mim, leia comigo. Portanto mandei logo chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos aqui presentes, diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Preste atenção. O anjo apareceu para Cornélio, mas não pregou o evangelho para ele. Por que não? Porque os anjos não receberam o privilégio de pregar o evangelho. Por que os anjos não receberam o privilégio de pregar o evangelho? Porque os anjos não provaram da graça de Deus, mas você provou da graça de Deus. Por isso esse privilégio foi dado a você. Olha o verso 43 do capítulo 10 ainda. Diz assim, verso 43, projeta por favor. Dele
todos os profetas dão testemunho, leia comigo, de que todo que nele crê, receberá o que, meus irmãos? A remissão dos pecados pelo seu nome. Olha o interessante, o verso 44, leia comigo bem forte. Ainda Pedro falava essas coisas, quando aconteceu o quê? Desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Há uma outra versão que diz, que ainda Pedro pregando, o Espírito Santo caiu sobre eles. Preste atenção, o Espírito Santo nem esperou Pedro terminar a pregação. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo caiu sobre eles. Preste atenção, o Espírito Santo caiu sobre eles enquanto Pedro ainda pregava. Mas o que Pedro estava pregando? Olha o verso 43, projeta lá. Pedro estava pregando que todo aquele que crê recebe o que, meus irmãos? A remissão dos pecados. Por quê? Porque o Espírito Santo se alegou com essas palavras. Quando nós pregamos hoje que em Cristo Jesus todos os nossos pecados são perdoados, alguns chamam essa mensagem do evangelho barato. Alguns chamam essa mensagem da graça barata, de sopa rala, mas o Espírito Santo caiu enquanto Pedro falava essas palavras. Aquele que crê em Cristo, todos os seus pecados são cancelados, totalmente, desligados, perdoados. Diga amém. E ali o Espírito Santo caiu sobre eles. Mas sabe o que é interessante nesse texto? Vou te contar. Não está incluído na inscrição que você pagou, mas eu vou te contar. A palavra caiu, projeta no verso 44. Essa palavra desceu, que está traduzida aí, que outras versões é a palavra caiu, no grego é a palavra epipípito, que é a mesma palavra que foi usada lá em Lucas capítulo 15, verso 20, quando diz que o pai do filho pródigo o viu, foi até ele e o abraçou. Não é traduzido ali dizendo que ele caiu sobre ele, mas o texto diz que ele o abraçou. É a mesma palavra que aqui foi traduzida como cair. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo quer abraçar você nessa noite. Em Atos capítulo 10, diz que o Espírito Santo caiu, os abraçou, e todos eles foram cheios de poder. Quando eles ouviram as verdades que eles foram perdoados, o que o Espírito Santo fez com ele? Os abraçou. Você precisa receber o abraço do Espírito nessa noite.